Fala galera, hoje nós vamos ver função química, funções químicas. Nós vamos ver 2 das 4 existentes. Como vocês sabem, os químicos sempre buscam alguma maneira de classificar os componentes, né? E isso é muito necessário mesmo. Depois do estudo da tabela periódica, foi classificado e disponibilizando esses elementos químicos, surgiu a necessidade dessa classificação. Para tornar mais acessível esse estudo das substâncias químicas, foi criada essa classificação de acordo com as propriedades químicas e principalmente sua reação em certas situações. Então, esses compostos inorgânicos, eles são classificados quanto às propriedades, a composição química e a interação com a água. Tá? Então, vamos repetir. São classificados quanto à propriedade, composição química e interação com a água. Então, são eles: ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos ver nessa aula os ácidos e as bases. A característica mais evidente dos ácidos é reconhecer pelo paladar, né? Limão, vinagre, laranja, entre outros. Mas a maioria dos ácidos não pode ser nem reconhecida por essa característica, não pode ser ingerida. Até porque muitos são corrosivos, eles podem também, no mínimo, fazer uma queimadura séria. Alguns com compras totalmente controladas para fim de estudo mesmo, laboratoriais. E uma característica que a gente vai começar a ver da composição é que eles possuem lá o hidrogênio na fórmula. Então vamos lá, pessoal. Acontece ionização, tá? Primeira coisa que você tem que entender. A ionização é uma reação química que forma íons a partir de substâncias moleculares que são dissolvidas na água. Então, quando em água, libera íons, então acontecer uma ionização. No caso dos ácidos, quando dissolvidos na água, vão quebrar essas moléculas, né? Quebra-se a ligação do elemento ligado ao hidrogênio. Então, o hidrogênio fica sozinho, ele vira um íon, tá? Um íon H+. Como nessa reação que a gente pode ver aqui, né? A gente sabe que as setinhas significam que aconteceu uma reação química de catabolismo, no caso, de quebra da molécula. Então, aconteceu uma ionização. O hidrogênio ficou sozinho, o cloro também nesse caso. Então, é H+, então já significa, já diz para você que isso era um ácido, porque tem H+ liberado. Quanto mais H+ nessa água, mais ácido era aquela substância. Para representar um íon na solução aquosa, a gente utiliza as letras AQ, de aquosa, né? Para você perceber que estava no ambiente líquido. Pode ser LIQ também. E quando você vê um G, quer dizer que aquela substância era gasosa. Enfim, um S sólida e assim vai. Uma coisa importante a dizer é que os ácidos sempre vão formar aí as ligações covalentes. A gente já estudou as ligações, os tipos de ligações. Se você não estudou, estuda um pouquinho. Os ácidos também vão formar soluções eletrolíticas, né? Ao serem dissolvidos, os ácidos formam soluções eletrolíticas, ou seja, uma solução é capaz de conduzir eletricidade. Para testar a condutividade elétrica, liga-se uma lâmpada com fios metálicos, óbvio, e a ponta desses fios é colocada no recipiente com água. A água deve conduzir a eletricidade entre os pontos expostos dos fios, né? E aí, colocando sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, por exemplo, na água, verifica-se que a lâmpada acende. Ou, nesse caso aí da figura, o ácido clorídrico. Esses íons H+, que é liberado na água quando o ácido é colocado na água, ele vai ser o responsável pela condutividade elétrica. Sobre a classificação dos ácidos,
Eles são classificados pela presença ou não do átomo de oxigênio na sua composição. Então, os ácidos que não possuem oxigênio são chamados de hidrácidos. E os que possuem oxigênio, o nome já está dizendo, oxiácidos. Um dos mais conhecidos aqui, né, o ácido clorídrico, e o oxiácido, um dos mais conhecidos, o ácido sulfúrico. Então vamos lá, vamos ver a nomenclatura dos ácidos. Então no hidrácido, eles recebem o nome de acordo com o ânion, que é o íon negativo, que se une ao H+. Então depende do outro que vai se ligar com H+, tá? Assim, o nome desses hidrácidos será o nome do elemento mais a terminação hídrico. Então, o H+ está aqui, né? O íon é o cátion, na verdade, é o íon com mais. E o ânion, que é o íon negativo, seria o cloro. Então, a gente usa a base do nome do cloro. Então, cló, tira o O, né? E bota hídrico, ácido clorídrico. Aqui embaixo temos o iodo, né? Você tira o último para colocar o I, né? Iodídrico, então ácido iodídrico. E assim vai. O hidrácido está bem facinho para vocês. Então vamos lá. A nomenclatura, o ácido, que tem que estar aqui escrito ácido, o radical, que depende do elemento químico que está ligado ao H+, e o final hídrico. É só adicionar. Esses são os hidrácidos. Coloquei nessa parte aqui, que é diferente da outra, né? Porque, para a gente ver essa tabela aqui. O hídrico, você já sabe que é a parte do hidrácido. Agora, esses dois aqui é a parte do oxiácido. Então, vamos prestar atenção só nessas duas partes aqui. Bom, o oxiácido, ele vai ter a nomenclatura muito mais complexa, né? Mas nós estamos vendo aqui só o básico. A gente vai ver, então, que a maioria segue esse padrão. Mas sempre tem umas exceções. Mas o nome também é de acordo com o ânion, que está ligado com o cátion, que é o H+. Temos um ânion que é muito conhecido, que é o CO3, só que ele é íon, então é 2 menos, CO3, 2 menos. O 3 lá embaixo significa que ele tem 3 oxigênios, né? E o 2 menos significa que ele tem mais 2 elétrons. Então, esse CO3 menos 2, ele se chama carbonato. Ele ligado com o hidrogênio, ele vira um ácido. Então, qual é o final dele? Se eu chamei ele de carbonato, ele tem o final ato, né? Então, o nome dele, junto com o hidrogênio, que vira um ácido, ele vai ter um nome relacionado com ico. Então, ele vira ácido carbônico. Outro exemplo, o ânion que se chama fosfito, termina com ito, né? Então, ele vai se ligar com o hidrogênio e vai virar um ácido fosforoso. Então, temos que trocar aí a terminação dos nomes e adicionar o nome ácido no início. Quando se tratar de um oxiácido, numa questão relativamente fácil, ela vai te dar o nome da substância, o nome do elemento, para você só trocar esses finais. Vai estar lá o elemento, por exemplo, fosfato, mas vai estar escrito fosfato também. E aí você adiciona lá ácido, terminou com ato, então ácido sulfídrico. Um dos exemplos de ácido é o ácido sulfídrico, que é muito conhecido, né? A forma gasosa é um gás tóxico produzido pela ação de certas bactérias. É muito percebido pelo odor do ovo podre. Vamos falar sobre as bases agora. Ela tem sabor adstringente. Por exemplo, quando você come uma banana verde, ela começa a amargar na boca, né?
Isso é uma ação adstringente também. É uma sensação estranha, né? Na verdade, o caju também, quem come o caju, parece que ela está secando a nossa boca. E na realidade, essa característica de evitar a secreção da saliva acontece. É exatamente essa adstringência. Só que, assim como os ácidos, nem todas as substâncias básicas a gente vai poder testar pelo paladar ou pelo tato. Assim como os ácidos também, eles também fazem, algumas substâncias, né, fazem queimaduras. Elas podem neutralizar os ácidos, né, formando sal e água. Elas apresentam ligação iônica, diferente do outro, que era mais uma ligação covalente. A maioria das bases vão formar a ligação iônica do ânion hidroxila, que é o OH, tá? O OH, quando ele é liberado em água, já te indica que aquela substância é básica. Diferentemente do ácido, que quando libera o H+, na água. Então, quanto mais H+ na água, mais ácido é a substância. Quanto mais OH, ou seja, hidroxila na água, mais básica é a substância. Ignorem esse quadradinho aí no meio, tá? Se puderem. E aí nós temos ligação, uma ligação química aqui, uma molécula. Depois de uma reação química de catabolismo na água, né, em solução aquosa, você vê a liberação, a dissociação aí dos dois elementos, liberando então a hidroxila, OH-. Isso indica ser uma base. Quanto ao número de hidroxilas, pessoal, ela pode ser uma monobase, uma dibase, ou seja, porque tem duas hidroxilas aqui, né, representadas, podem ser tribase ou tetrabases. Quanto à nomenclatura, a maioria das bases obedece essa fórmula, né? O metal é depois do nome hidróxido. Então, é hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio. Algumas vezes utiliza-se aqui, dependendo do elemento que esteja aqui, vai se usar hidróxido de magnésio 2. Mas a gente fica só com essa base aí. Uma base muito conhecida e importante é hidróxido de sódio, né, conhecida como soda cáustica, é muito utilizada no cotidiano, né, para remoção de sujeiras pesadas. Na indústria também é utilizado na produção de tecido e de papel. Bom, pessoal, então, como vocês sabem, a gente não tem como provar nem testar tudo pelo tato se uma substância é ácida ou básica. Então, a gente tem alguns experimentos que testam o pH, o potencial hidrogeniônico dessas substâncias. Então, são indicadores, né, que são substâncias que têm propriedade de mudar a cor daquela água ou daquela substância, né, para a gente perceber qual é o nível de pH desse meio ou dessa substância que está ali. O pH, como eu disse, é o potencial hidrogeniônico, ou seja, se refere à concentração de íons H+ na solução. Então, quanto mais H+ nessa solução, mais ácida é. Então, nós temos uma escala de 0 a 14 para indicar para a gente o que é neutro, o que é ácido e o que é alcalino, ou seja, básico. Então, as soluções neutras ficam ali à base do 7, né, no meio, e quanto mais ácidas, menos nesse potencial, nessa escala, ele vai registrar, né? Ele vai ser, por exemplo, número 1 na escala de pH é uma substância extremamente ácida. E ao longo do crescimento aqui, mais perto do 7, menos ácida ela será, ou seja, menos H+ seria liberado nesse meio aquoso. Em contrapartida, temos aqui as soluções básicas, né, que são as alcalinas. Quanto mais distante do 7, ou seja, um número maior, mais básico é. Dependendo do teste que se faça, são cores diferentes. Então, temos que ver ali, ou se for numa questão, ou se for num texto que você estiver lendo por aí, tem que ver qual
o teste que eles fizeram, com qual substâncias, né? Para ver a cor, que aí as cores são padronizadas. Qual é a cor que saiu ali, né? Qual é a cor que está mostrando para você no tubo de ensaio ou onde quer que seja. Então, para ter um exemplozinho ali, o suco gástrico em torno de 1 ou 2, né? É muito ácido. O tomate aqui na base do 4 de acidez. O leite, que todo mundo bebe leite para ingerir algum antibiótico forte, por exemplo. Estou com a barriga vazia, estou bebendo leite para ajudar nessa absorção. Não vai ajudar muito, né? Não na absorção, no cuidado com o seu estômago. Não vai ajudar muito, porque ele é levemente ácido. Você tem que ingerir alguma coisa que não seja ácida para você não ter aí uma possível gastrite. Então, o ovo é levemente básico, alcalino, né? Porque já passou do 7. A água pura é neutra. O sabonete aqui está na base do 10 da escala de pH. Então, isso aqui é muito importante. Vocês vão ver a vida toda isso aqui. Não sei se está dando para enxergar, mas esse é o nível aí das colorações do cabelo, shampoo anti-resíduos, água neutra sempre, shampoos e condicionadores normais. Aqui também tem mais ou menos ácido, mais ou menos por aqui. Temos aqueles ácidos que as pessoas botam no rosto, anti-envelhecimento, entre outras coisas. Então, tem uma infinidade de situações que é necessária essa verificação de pH, né, no ambiente ou de uma substância. Por exemplo, é realizado nos exames de teste de urina, na análise da água de aquários, análise de solo. O solo não pode estar muito ácido para o crescimento das plantas, em processos industriais e em outras situações. Então, a gente fica por aqui. Bons estudos!